a apresentação para você mostrar, tá bom? Foi, né? Pronto, tô vendo, viu? Pode mostrar. Ó, aqui é a minha planta tipo. Certo. Ela é muito grande. Essa edificação é de quantos pavimentos? 20. 20 pavimentos. Ok. E essa topografia, tá parecendo que o terreno é bem inclinado, né? Pouco. Qual é essa Tem cota aí? aqui A cota essa primeira aqui de 6, essa de 5 também. 1 metro, dois O, metros, são 3 metros de desnível entre um limite da edificação e o outro. basicamente, é quase 2 só. É 3. Não, três, porque você tem É 3. três linhas, você tem três Uhum. linhas. Tá, então o ideal aí no caso seria uma terraplanagem, né? Tem gente que está É, aproveitando o terreno, mas quando tem, por exemplo, tem 3 blocos, aí está aproveitando o terreno para nivelar um bloco, aí o próximo bloco fica um pouco mais abaixo. Não sei se você vai fazer só um bloco, é só um bloco, né? como assim? É tipo assim, teve gente que veio com um terreno, ele bem inclinado, me vendo aí, né? Ele bem inclinado aqui assim, ó. E aí tem 3 blocos na proposta inicial deles, certo? Então o terreno inclinado assim, e ele tem 3 blocos. O que foi que ele fez? Olá. Olá, o bloco de cima está no nível, o bloco do meio desce um pouquinho, o próximo bloco desce um pouquinho. Ele tá para não precisar nivelar o terreno inteiro para fazer os Eu três sei, blocos sei. alinhados, entendeu? Eu não fiz assim, não. Eu acho que vou fazer de terraplanagem mesmo. Pronto. Então você terraplana aí, tem 3 metros, acho que é tranquilo. Pronto. Aí esse tem 20 andares. Esse pavimento aí é o tipo, é a Uhum. implantação ou é só É, o térreo? é o tipo. Pronto. Volta O aí, por térreo favor, só para tem ele. essa planta aqui que Isadora fez agora. Ele não tá mais afim. Certo. Aí aqui é o tipo. Pronto, ó. É, tá muito bem, assim, a tua planta tá muito bem, vamos dizer assim, distribuída. E isso facilita muito ao lançamento dos pilares. Por quê? Porque você tem paredes aí que são bem alinhadas. Então fica fácil de você lançar os eixos, tá? Sim. Como é que é o lançamento desses eixos? Só revisando aquela primeira aula lá, né? Você vai procurar algumas sequências para lançamento dos eixos, e o cruzamento horizontal e vertical de eixos verticais e horizontais vão lhe dar uma indicação. Foca no indicação de onde é que vão estar os pilares. Beleza? Então você cria um layer aí, tipo assim, eixos estrutural. Coloca de uma cor bem destacada que você não esteja usando, pelo que eu estou vendo aí. Você pode usar, por exemplo, um magenta, tá? Aí você cria eixos que cortem a arquitetura inteira, horizontais e verticais. Aí vamos fazer o lançamento. Eu sempre gosto de dizer essa palavra periferia. Por quê? Porque você vai lançar um eixo principal nas periferias possíveis da sua edificação. Então você vai, por exemplo, pega da direita para a esquerda e vai fazendo, lançando os eixos em locais, por exemplo, paredes que se repetem na periferia, né? Geralmente os pilares têm que estar nas periferias, tá? A periferia que eu falo são os limites externos do prédio, para servir como se fosse uma armadura, beleza? E aí quando você vai colocando esses eixos, ao fazer o horizontal e o vertical, eles vão se cruzar, e aquele local é uma indicação de proximidade onde o pilar tem que estar. Não quer dizer que é exatamente ali. Você pode afastar 2 metros, 1,5 metros, para Então isso atender a uma aqui é como necessidade se fosse um arquitetônica. eixo. Exato. Aí só destaca ele. Isso aí é um eixo. Pronto. O seu projeto está muito bem delimitado quanto a isso, porque ele é bem fácil de você identificar os principais eixos. Aí agora, depois que você destacar ele, dá um CP nele. Não precisa Deixa eu procurar eixo botar da aqui parede, não. logo. Como é que É, bota a lei? não, você cria aí, bota ao seu critério, só para você apagar depois para não poluir seu Eixo desenho. horizontal. Não, não precisa separar horizontal e vertical, não. Você pode colocar eixo estrutural, aí pinta de uma cor mais destacada. Pronto, isso. Magenta. Bota aí uma cor que você quiser, que você e destaque.
e lança ele. Pronto. Depois que você fizer o primeiro aí, você dá um CP e aí é só lançar. Realmente é meio que visual, sabe, Ariadne? Isadora? É tipo é visual. Tipo, você dá um CP nele aí, vai. Dá um CP nessa linha horizontal que você criou. Um CP. Clica nela, digita CP. Ah, para copiar, né? Isso. Aí clica aí embaixo e vai subindo e vai ver qual é a parede que está se repetindo que vai casar bem com ela. Pronto, muito Essa bem. daqui. Isso. Vou dar uma observação depois. Pode clicar aí, clica nessa daí também e para aí, dá um F. Ó, não quer dizer que esse eixo aí ele tem que ser do começo ao fim, não. Você está Aham. vendo aqui na parte da direita da Aqui tela? é no meio. Exatamente. Então, o que é que você vai fazer? Esse eixo ele vai meio que acabar aí nessa parte. Você vai dar um trim aí para poder acabar ele aí e começar um outro alinhado na parede ali. Aí esse eixo já passa a ser um eixo de não de parede que se repete, mas sim um eixo de simetria. Porque você tem dois apartamentos que são simétricos um ao outro. Isso. Entendeu? Pera, aqui é um eixo, o quê? Esse daí a gente chama de eixo de parede. É uma parede que se repete muito. Deixa eu ver aqui. Isso, É eixo em paredes que se repetem. exatamente. Você fez um eixo de parede, aí aquele que eu falei para você fazer no meio, entre um apartamento e outro, já é um eixo de simetria. Por quê? Porque ele é Ah, sim. simétrico, que tem de um lado, tem do outro. Entendeu? Não Então esse precisa. aqui é um eixo de simetria e esse, Esse que não daí é um termina. eixo de parede. Esse é um eixo de parede que se repete, tá? Não Ah, sim. precisa identificar, não, tá, Ariadne? Eu coloco Tá aqueles certo. nomes, é para você meio que já saber onde é que você vai colocar os eixos, nas paredes que se repetem, na simetria, na, na periferia, entendeu? Uhum. Aí, por exemplo, exatamente, você vai colocar agora um eixo aí, daí para frente. É outro eixo aí, ó. E aí você vai fazer algumas ponderações depois, né? Se dá para botar um pilar aí ou não, onde você vai posicionar, se vai esconder ele em algum local que tenha móvel projetado, para poder o dente do pilar não atrapalhar muito a decoração, tá entendendo? Você vai amadurecendo isso. Lembrando, o posicionamento do pilar, ele vai ser indicado pelo cruzamento desses eixos. Porém, a autoridade sobre o projeto arquitetônico é sua. Então Mas você aí também vai depender do térreo, né? olha, só toma cuidado com isso. Eu já falei, eu falei uma vez no áudio lá no grupo. Você vai vender 20 andares de pavimento tipo. Você não pode sacrificar 20 andares por uma necessidade do térreo. Você pode fazer um ajuste? Claro, se não for sacrificar, ótimo, show de bola. Mas você não pode sacrificar 20 andares que você vai vender os 20 andares. Você não vai vender térreo. Aham. O térreo é um agregado. Então, você não pode sacrificar pelo térreo. Então, por isso que eu Então eu digo, vou ter sempre que lance colocar pilar no aqui de qualquer jeito. Embaixo é como se fosse uma mercearia. pronto. Só que lá embaixo você vai ter que dar um jeito, não é bem a palavra dar um jeito, é procurar uma solução para fazer com que esse pilar seja uma contribuição e não um declínio, entendeu? Não Uhum. seja um problema. Você vai dar uma solução. Acho que aqui também é paredes que se repetem. Deixa eu ver. Aí você tem na horizontal também, tá bom? Você vai fazer na horizontal também, né? Desculpa, na vertical. Uhum. E aí, vamos lá, Paulo, quando é que eu paro de lançar eixo? Porque se eu tiver parede aí, eu vou botar um monte de eixo. Quando é que eu paro? É o Ah, seguinte, não. os eixos não vão dizer o posicionamento dos pilares, é isso? Então, você vai colocar os eixos a uma distância um do outro que seja o vão, que a gente tem que trabalhar geralmente em uma edificação como essa. Qual é o vão ótimo? É ali a partir de 5 e indo até uns 9 metros de distância entre um pilar e outro, tá certo? Para uma edificação desse tamanho, é 5 a 20 9 andares, metros. entre 5 e 9 metros, né? Qual é a mesma dimensão do pilar? Vai depender de muita coisa, não é receita de bolo, tá? Mas para 20 andares, a gente já entende, como lá na primeira aula eu falei, a gente precisa de muita inércia
na direção do vento, ok? Uhum. Então, esse pilar ele vai ser mais retangular do que quadrado. E aí eu É, estou então vai ser assim, começando, deitado. mas aí tem que só ver qual é a ação do vento principal, você alinha ele. Mas as paredes é quem vão mandar. É o alinhamento, os pilares vão ficar alinhados com as paredes para o impacto ser menor, né? Então, assim, o comum de você ver prédio de 20 andares é o pilar ter ali uma largura entre 35 e 40 centímetros de largura e o comprimento ali perto de 1 metro, 1,10 m, por aí, tá certo? Então você pode começar com essa dimensão e depois a gente ajusta. Qual é o meu, no caso, bota 40 por 1,10 m, por exemplo. Qual é a minha indicação para você, Ariadne? Faz esses pilares que você vai lançar como se eles fossem blocos, ok? Blocos da estrutura. Você cria um bloco. Por quê? Porque se você precisar mudar lá na frente, você abre o bloco, você lançou um monte de bloco ao longo da arquitetura. Você abre um bloco, muda a dimensão dele, por exemplo, o pilar, a gente viu que dava para fazer um pilar não de 40 por 1,10, mas sim 40 por 1,30. Então você vai lá e muda um, e todos os blocos vão mudar. Depois você só vai ajustar os eixos. Entendeu? Uhum. Isso. Aí vamos lá. Volta aí para eu ver geral. Isso. Onde é a ação do vento aí? Onde é o norte? O norte é pra cá. A ação do vento, ela vem daqui, ó. Exato. Então o pilar tem que estar virado para que lado? A inércia é maior. No sentido do vento. Você tem que rotacionar. Poxa, na outra vez tu falou que era deitado. Não, não é questão de deitado. O pilar tem que estar alinhado com ações onde o prédio não é forte. Então, o prédio ele não tem uma inércia destacada no sentido aí do vento. Ó, você não vê que o prédio é mais deitado na imagem aí da planta. O prédio não está mais deitado do que em pé? Sim. Então o pilar tem que ficar no sentido contrário, perpendicular, que é para poder ele dar resistência no alinhamento em que o prédio em si não tem muita resistência, ou seja, Então, alinhado com o assim. vento. Exato. Você vai procurar as paredes nesse sentido aí, para poder alinhar o pilar. Mas primeiro não é para fazer lançamento de pilar. Primeiro você vai fazer os eixos, porque os eixos vão lhe indicar onde é que os pilares vão estar. Beleza? Outra dúvida. Onde é que estão as varandas aí, hein? Eu não estou Tem conseguindo uma varanda visualizar. aqui e essa Aproxima aí para eu daqui ver. na Aproxima aí frente. para eu ver. A da frente, a outra, a da frente. Deixa eu ver a da frente. Essa. Não, a da frente que eu digo onde está na direção leste. Isso. Essa aqui. Então essa varanda é meio que recuada, né? Uhum. Ótimo. Beleza. Porque tava Beleza. achando que era balanço, era? Não, é porque assim, quando você tem balanço, como a proposta aqui é ser popular, quando você tem balanço, você encarece um pouco, entendeu? Então eu estou É, outra orientando. coisa que eu fiz também foi o shafts. Eu vi aí, tem uns Aí eu chapéus não ali, sei se ótimo. tá certo. Aproxima aí, eu vi uns ali que estavam interessantes, porque você dividiu na viga. Isso é importante, Tem um aqui, ó, certo? Pegando aí do banheiro e da lavanderia, né? da lavanderia. Ótimo. Aí tem outra aqui. E na verdade esse ali E, já serve para dois, né? Você tá sendo até bem sim, generosa nos shafts, isso é muito bom. Só tá faltando um aí, um shaft, nem que seja pequeno, tá? tá Que é faltando um nas, aqui. que é nas varandas. Isso aí também, mas nas varandas, porque na varanda vai chover na varanda. Então tem que ter um shaft pequenininho para descer um tubo de drenagem, entendeu? Tá Um certo. shaft pequenininho que eu falo é no mínimo de 11 por 11 centímetros para caber um tubo lá dentro, tá bom? 11 por 11, é? Isso. É para ficar um pouquinho de Dá folga. pra criar por aqui. Na frente, melhor não recuo, não. Um pouquinho mais atrás ali, ó. Perto do. Engrossa essa parede ali. Essa parede da janela. Sobe um pouquinho. Onde tá essa cadeirazinha ali, ó? Ah, sim. Isso. Eu acho que fica melhor. É porque ali, eu não sei se vai ficar em cima de uma parede.
Uhum. Mas veja, Eu você. tava botando aqui nessa parte de baixo aqui, porque aqui é perto de uma parede. Aí não tem como parar Mas no aí meio de uma sala, a entendeu? questão é o impacto na sua fachada. Como é que vai ficar isso na sua fachada? É uma parede, é só deixar uma paredinha aqui. Engrossar. Então você vai fazer um enchimento na parede, é isso? Era só eu botar o enchimento na parede aqui, Pronto, beleza. que aqui ele tá completamente aberto. Aí se eu Uhum. quisesse era só fazer, tipo, alguma coisinha mais fechada. Beleza, então. Show de bola. Eu vou deixar ali. Se não tiver nada embaixo ou tiver uma parede, aí pode ser que eu mudo pra lá. É que eu Não, preciso ver como é que tá o térreo. lembrando, né? Se você puder afastar uma paredezinha 25, 20 centímetros, 30 centímetros no térreo, para você facilitar uma coisa aí nos pavimentos tipo, isso é muito válido. Como é? Se você precisar afastar uma parede lá no térreo de 30 centímetros, 20 centímetros para um lado ou para o outro, vale Assim. muito a pena para você não sacrificar os 20 andares. Uhum. Eu vou ver se eu faço no Revit. Vou ver se pegando assim essas coisas para passar no Revit É, fica mais fácil, porque dá ou para você Revit, ver a a planta volumetria. de baixo, né? E também a volumetria, porque você no Revit você joga a volumetria e aí fica mais fácil da gente entender como é que vai ficar a Uhum. fachada e o impacto de cada tomada de decisão dessa na fachada. É porque no Revit só presta para fazer quando tá as coisas desenvolvidas, para fazer assim rascunho e essas coisas É, exatamente. Tem que é usar mais complicado. a ferramenta certa, é isso mesmo. Pois pronto, Ariadne, joga esses eixos com essas distâncias entre 5 e 9 metros e o cruzamento você lança e não Faz precisa esperar o os vertical também, verticais é? também. Isso. E não precisa esperar outra aula. Manda para mim no WhatsApp um print da tela, vai me mandando. Se eu não responder na hora que eu estou trabalhando, mas faz como o pessoal está fazendo, vai perguntando que a gente vai desenvolvendo. Não precisa esperar a aula, não, viu? Os eixos eles podem ser pegando só uma casa mesmo, né? Não precisa ser Pode. tipo direto assim que nem esses não. Do mesmo jeito que a gente cortou, deu um trim ali naquele, pode fazer nos outros também, tá? Mas Uhum, nesses dois prédios ali de cima, por exemplo, você pode aproveitar o mesmo eixo, né? Horizontal. certo. Beleza? Eu acho que era só isso. Pronto. Você lança os eixos, tem a dimensão do pilar aí agora para começar. Depois a gente ajusta ele. Faz isso daí e vai me mostrando aí no WhatsApp. Amanhã, depois, quando você puder, tá bom? Uhum. Tá joia, professor. Obrigada, viu? Valeu, Isadora. Obrigado também. Tchau, tchau. Gabi e Vanessa, vamos nós? Entra aí no link, por favor. Gabi e Vanessa, tá aqui o link, ó. Não tinha mandado não, aqui não. Aqui o link para vocês entrarem, tá bom? Pessoal, por enquanto só entra Gabi e Vanessa, tá bom? Ok, aproveita. Ó, só tá faltando, perto desse pilar da esquerda, na varanda aí que tá circulado no print, tá faltando você colocar, o eixo dele, tá bom? Porque eu acho que o cruzamento dos eixos não vai dar nessa posição aí. Então, coloca o eixo para você seguir realmente o padrão de lançamento, que isso orienta muito, isso facilita bastante, tá bom? Oi, Gabriele. Boa noite.
Boa noite, professor. Isso que o senhor estava falando era em relação ao nosso projeto? Não, é outro atendimento aqui do WhatsApp, viu? Você vai querer projetar ou é só do que você me mandou aqui no WhatsApp? Não, é esse do WhatsApp, porque a questão dos eixos, Vanessa ainda está fazendo, que ela estava com um probleminha, que ela fez um exame de vista, aí não deu para ela terminar de fazer, que estava com o olho dilatado. Mas ela Certo. já está fazendo. Aí a gente queria só tirar uma dúvida em relação aos eixos mesmo. Pronto. Eu lembro que ficou de você fazer os eixos, né? Para lançar, para a gente conferir se os pilares estavam lançados no lugar certo, não é isso? Isso. Pronto. O lançamento dos eixos, ele segue basicamente alguns princípios. Esses princípios são os seguintes. Eu gosto de sempre colocar o nome desses eixos, mas não precisa você separar esses eixos por esses nomes, não. Mas basicamente, o eixo ele é assim. Você vai procurar as periferias, ou seja, os limites externos da edificação, que se repetem, que são alinhados, tanto na horizontal quanto na vertical, e lançar os eixos. Se você ver na apresentação que eu botei lá no grupo, né, no vídeo, que é da primeira aula, das primeiras aulas, você pula para uma hora de vídeo e você vai ver eu fazendo o lançamento dos eixos. Então, aqui do teu prédio, como esse prédio é mais térreo, não é isso? Pelo que eu lembro. Então, ele tem 3 pavimentos, não é isso? Isso, são 3 Pronto. pavimentos. Pronto. Ele está bem alinhado. Se você olhar para o teu prédio, ele tem alinhamentos, as paredes se repetem bastante. Então, se você olhar aqui, ó, eu vou projetar aqui a tela só para você acompanhar comigo essa parte aqui. Se você acompanhar os eixos, eu dou nome a esses eixos só para realmente facilitar o entendimento de onde esses eixos vão ser lançados. Então, ó, eixos de simetria, eu coloquei primeiro aqui, que no caso são os eixos que, por exemplo, dividem uma sala e outra, exatamente no mesmo eixo, né? Se você espelhar, de um lado tem uma sala igual à que tem do outro lado, tá? Então, isso é um eixo de simetria. Então, nesses locais, por exemplo, aqui na tua planta, tem 2 salas embaixo, onde uma é a biblioteca, tem outra que é uma sala de estudos, né, que eu acho que é anexo à biblioteca, e do outro lado nós temos a sala de arte e a sala de músicas. Se você olhar de uma forma geral, essas salas elas são meio que simétricas. Então, de uma sala para outra tem um eixo, que é o eixo chamado de simetria, na vertical. Porque eles vão dar exatamente a mesma coisa de um lado, tem do outro, tá? A mesma coisa ocorre aqui nos banheiros, ó. Se você olhar, o banheiro feminino e masculino é basicamente um espelhado de um lado para o outro, colocando um eixo vertical, né, de simetria, entendeu? Então você vai ter ali eixos de simetria nessas salas aí, porque elas são iguais de um lado e do outro, tá? Outro tipo de eixo, periférico, periferia, ou seja, as extremidades. Então, se você olhar aí, ó, o teu prédio ele tem as extremidades verticais muito bem definidas e horizontais também, na verdade, né? Todos estão bem definidos, que são as partes externas, né? Então, aqui do lado esquerdo, por exemplo, da tua planta, você tem essa parede vertical da biblioteca e essa parte aqui do espaço de vivência também, né? Que pega um pouco da área do espaço de vivência. Isso aí é um eixo de cima a baixo. É um eixo chamado periférico. Horizontalmente, a mesma coisa. Pegando aí, por exemplo, a biblioteca, essa sala anexa à biblioteca, aí depois dá um pulozinho, vai lá para a sala de artes e sala de música. Então, essa parede de baixo, ela é um eixo periférico, um eixo de periferia, né? E se você observar, os pilares que você lançou, como tua arquitetura ela está bem interessante no que diz respeito a layout, quando eu jogar esse eixo periférico e esse eixo de simetria e os outros eixos periféricos verticais, vai dar exatamente no cruzamento dos pilares que você lançou. Então, já dá para perceber que esses pilares que você lançou nessas salas estão ok, estão nos lugares adequados. É só realmente checar as distâncias desses eixos para ver se não estão um vão muito grande, tá?
E complementando, aí tem os eixos de paredes que se repetem. Então dá para a gente ver, por exemplo, ó, a parede interna aí que se repete são as paredes dessas salas que passam ali em frente ao banheiro também. Então é uma parede que se repete bastante. Então ali você tem que colocar um eixo horizontal. E tem os eixos complementares, que são, quando o vão estiver muito grande, aí você vai lá e coloca um eixo complementar, um eixozinho menor. Entendeu? Entendi. Mas, professor, tipo, nessa questão dos eixos, todos esses eixos, eles vão estar dentro dessa planta de eixos? Vai ser uma planta exclusiva, separada com eles? Não, não, não. Você pode colocar. Eu preciso da arquitetura, na verdade. Não é para você esconder a arquitetura, não. Você tem que deixar ela lá. O que eu geralmente peço, e eu só vou pedir isso lá na AV2, é que essa planta arquitetônica ela esteja num layer bem fraco, porque você tem que destacar a estrutura e não a arquitetura. Aqui na planta estrutural, eu tenho que olhar para a planta e bater o olho e ver onde é que estão os pilares, as vigas. Lembrando, as vigas é só lá para V2, tá bom? Estou falando aqui agora, mas é só para exemplificar o que vai ser feito lá na frente. Pô, hoje é só pilar. É, eu bater o olho, eu já vejo onde é que tem pilar, onde é que tem viga, onde é que tem escada, essas coisas, entendeu? Então eu preciso que você destaque a estrutura e amenize um pouco a arquitetura, o layout. Isso você só vai fazer lá na frente, tá? Hoje o que eu preciso que você faça é só destacar a arquitetura. Desculpa, perdão. Destacar a estrutura, tá certo? Então cria um layer. Eu não sei qual é o layer que você gosta de usar mais grosso, mas é, a pena mais grossa, no meu caso, eu gosto da magenta, usar magenta com uma linha muito grossa na impressão, né? Quase 30, quase ponto 30. Então, eu colocando ela, quando eu ploto, mesmo que seja em PDF, fica muito destacado. Então, aí você vê uma cor que você gosta, realmente na pena que você usa, para que fique bem destacada a estrutura, entendeu? Não precisa amenizar a arquitetura por enquanto. Aí, então, no caso, o trabalho inteiro vai ser só uma planta só, dentro de uma planta só? Como eu falei lá no áudio, Larissa deu um foco maior agora nessa primeira etapa para o programa de necessidades, o estudo preliminar e tudo mais, certo? Então é uma outra visão, a gente teve que adiar um pouco aquilo que nós vamos precisar fazer realmente da estrutura. Então vai ficar para a V2. Você, como já tem a planta, você pode avançar de forma independente da turma. Então, assim, você já tem essa planta aí definida, beleza. Agora nessa AV1, por causa da turma, eu vou precisar apenas dos pilares e dos eixos, tá? Mas aí você já vai avançando para que a entrega seja o mais próxima possível da AV2, que no caso já vai incluir as vigas também, tá bom? Então você agora entrega primeiramente somente o pilar, os pilares e os eixos. E vai me mostrando para que os pilares estejam adequados também à dimensão, né? A gente ficou de conversar isso. E quando você lançar esses eixos, a gente vê qual é a distância entre um eixo e outro e se o pilar vai precisar aumentar ou diminuir, tá bom? Foi, faltou só a questão mesmo de saber O tamanho. as dimensões, que no caso a gente vai ter que Isso. colocar também, né? As dimensões dos pilares lá. Sim, sim. Provavelmente os seus pilares aí eles vão aumentar um pouquinho, mas eu preciso dos eixos. Quer dizer, até dá para ver um pouco os eixos aqui, porque dá para ver onde é que os eixos vão ficar. Mas você precisa dos eixos para saber qual é o tamanho do vão. Por exemplo, aqui vai estar vão de 9,26 por 7,80. São vãos que não têm uma complexidade muito grande, mas também não são vãos pequenos. Então, aqui eu já vislumbro aí pilares de 35 por 70 ou 30 por 60, entendeu? Você colocou de quanto? Foi por aí. Pronto, então Porque eu não tenho já na tá chegando cabeça, perto. mas é por aí. Já está chegando perto, então. Mas vamos só confirmar. Lança os eixos, aí você me manda a planta pelo WhatsApp de novo, que aí a gente analisa e vê o que precisa modificar, beleza? Pronto. Aí, no caso, nessas plantas, a gente coloca uma legenda para dizer o que é eixo periférico, o que é eixo complementar. Não Ou precisa não? separar, não precisa separar o que é eixo, não.
eu vou até deixar lá, porque essa pergunta já está bem, nos atendimentos já está bem repetida. Eu vou colocar lá para todo mundo saber. Não precisa separar eixo periférico, eixo principal, eixo secundário, não precisa identificar eixo, não, viu? É só você lançar os eixos, como eu estou dizendo. O nome dos eixos é só para dar uma orientada em como você vai fazer o lançamento, só isso. Ah, sim, entendi. Aí, no caso, vai ficar até que dia para entrega? Provavelmente sexta da próxima semana, viu? Eu vou abrir Ah, sim. uma atividade lá no Class. Pois tá certo. Pois era só isso mesmo, nossas dúvidas. A Aqui, gente vai pronto, fazer os eixos e eu essa vou mandando planta, pelo WhatsApp. exatamente, essa planta aqui realmente, assim, os pilares aparentemente estão de um tamanho já próximo, mas a gente só ajusta com os eixos, tá bom? Certo. Beleza, show Mas de bola, amanhã ou galera. depois a gente tá terminando Pode me e mandar, não espera a aula não, viu? tá bom. Pode mandar. Obrigado. Então Obrigado, tá. Vanessa. Boa Vamos noite. produzir. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Pessoal, só para frisar aqui, tá uma pergunta pertinente se precisa fazer a identificação dos eixos. Resposta, não, tá? Aqueles eixos que eu coloquei lá no documento, é só para o nome deles separados, é só para orientar você como fazer o lançamento. Tipo, vou procurar a periferia para lançar, vou procurar as paredes para lançar. Mas não precisa botar legenda e separar eles, não, beleza? Carol e Eliara, entrem aí no link, por favor. Pessoal, só para frisar aqui. Essa vendedora aí não é que me atende, não. Tu quer me passar para ela não perder a venda? Tu quer me passar o contato dela? Boa noite. Eu só chamar a Eliara rapidinho. Eu entrei. Ah, já entrou? Oi, gente, boa noite, tudo bom? Boa Tudo noite. bom. Boa noite. Vamos lá, vocês têm alguma planta para me mandar, não? Ou vão A gente vai apresentar aí? mostrar. A gente Vou vai mostrar. apresentar. Eu apresento, Carol. Pode ser, que o meu alerta demais. Tá. Pois a rocha aí. Tá aparecendo? Ainda vai aparecer agora. Tô vendo agora. Tô vendo, viu? Pode começar. Então, professor, a gente tem um pequeno probleminha. O nosso é PA3 com Débora. Aí o que aconteceu? Ela estava de atestado e ela não deu atendimento. Aí ela não deu o atendimento e a gente foi fazendo assim, sem ela. E aí, essa última E aula, ela mudou deu só tudo. um atendimento. Aí Oi? mudou tudo, foi? Aí mudou tudo. Não, Ah, não, pelo contrário, ela passou outra coisa para a AV1. Aí a AV1 não é mais a planta, só que a gente já tinha feito uma parte, né? uhum, Aí, certo. no caso, a gente vai fazer a estrutura disso que a gente fez. Não, tudo bem, ó. Tudo Vamos lá. bem? Se você precisar depois fazer uma alteração e Pronto. mudar, Aí, a gente olha, só olha lançou qual. alguns pilares, Viu, Eliara? mas eu acho... Eliara, Ah,
Só para você entender, tá? Esse processo de lançamento de eixos, ele é para você levar para sua vida. Esse processo de lançamento de eixos é para você levar para sua vida profissional. Então, se você fizer agora e mudar depois, a Débora mudar depois, você já vai saber como fazer automaticamente, tá entendendo? Você já vai saber qual é o roteiro de você fazer o lançamento normal dos Aham. pilares. Isso é o que a gente está ensinando, não é só uma planta específica, não, tá bom? Pode continuar. Tá. Então, aí a gente está começando a fazer o lançamento dos pilares agora. Mas eu estou vendo agora, eu estou pensando que eles estão muito pequenininhos, sabe? Então, 30 por 60. Pronto, Aí são dependendo 3 do tamanho do pavimentos. prédio, pode ser. Dependendo do tamanho do prédio, pode ser. O que eu estou vendo aqui é que eles estão muito espaçados. Então, o eixo vai lhe ajudar Aham. a manter a distância entre os pilares adequadas à sua proposta. Então, é mais ou menos assim. Se você quiser vãos muito grandes, devido a alguma necessidade arquitetônica, vão ter menos pilares. E, consequentemente, cada pilar vai ficar maior. Então, é por isso que a gente deixa o tamanho dos pilares para depois. Primeiro a gente lança os eixos e posiciona eles. Depois a gente altera o tamanho deles, entendeu? Entendi. Pronto. Então, Entendeu? inicialmente, faz o lançamento dos eixos igual naquela aula lá, que no caso seria eixos horizontais e verticais, seguindo algumas regrinhas, como por exemplo, eixos de periferia, ou seja, as extremidades do prédio. Você já coloca um eixo lá. Você lembra? Você assistiu essa aula? Pronto, pronto. Então, Assisti, se você lembro. não recorda, eu abri ela hoje e vi lá que a É, partir de 1 hora de aula, eu comecei a falar sobre o lançamento dos eixos na prática, mostrando numa planta mesmo. Então, você já dá uma olhada lá que já lhe ajuda. Aí, o lançamento de eixos é basicamente assim: você vai criar um tá. layer. Oi, pode Aí, falar. então, não, só depois que eu lançar os eixos, por exemplo, aqui no auditório é um espaço muito grande que eu não vou ter nenhum pilar aqui E qual é a dentro. consequência disso? Vamos lá, É, vamos deixa eu chegar, ver vamos aqui. chegar no resultado. Qual é a consequência de você ter um vão grande? A inércia é Isso. A maior. inércia é maior. Muito bom. Então você já vai ter um pilar um pouco mais robusto. Agora, qual é uma forma de eu evitar que a robustez dessa estrutura seja muito grande? Eu posso reduzir o peso da cobertura. Se você não tiver nenhum pavimento em cima, que é o indicado que ocorra, você vai poder colocar uma estrutura metálica, que é bem mais leve e vence os vãos bem maiores, entendeu? Tipo o centro de convenções aqui de Juazeiro, o auditório do Pátio Cariri é na cobertura, para não ter laje em cima, entendeu? O Esse é o quê? problema. Como é muito pesada, porque o terceiro pavimento tem um salão de exposições enorme Uhum. e uma laje de jardim Então vamos lá, não é por impossível não. cima. Engenharia tudo dá certo, só tem consequências. Como você mesmo já falou, a inércia dos pilares que vão estar aí nessa estrutura vão ser maiores. Uma opção que eu, como calculista estrutural, poderia ter também era aproximar os pilares aí nessa estrutura, entendeu? Ao invés de botar um vão de 6 metros, Uhum, colocar pilares mais grossos a cada 3 metros. Isso faria com que a uhum. carga em cada pilar ficasse uma área de influência menor. E por aí vai. Tem algumas soluções aí que a gente pode trabalhar. Então, o que é que você faz aí? O lançamento dos eixos neste auditório já vai ser diferente. Já vai ser um pouco diferente do restante do prédio. Então, no restante do prédio, você faz os eixos horizontais e verticais. Quando chegar aí, você já sabe qual é o alinhamento que vai ter os pilares. A questão agora é, na verdade, qual a distância e o tamanho desses pilares. E aí a gente vai ter que realmente pensar junto para fazer isso, tá bom? Então, por exemplo, o alinhamento nas paredes aí, onde passam os pilares, e tenta colocar eixos exclusivos nessa região aí do auditório, eixos mais próximos, eixos verticais mais próximos. Como, por exemplo, a cada 3 metros, por exemplo, entendeu?
Entendi. Aí, no caso, a espessura da parede dele está de 30 centímetros. Muito bom, já pensou nisso. Então, até a acústica melhora, né? Porque você tem menos fuga de Isso. som e tudo mais. Eu só... Provavelmente, olha, assim, se você olhar os auditórios, pelo menos os que eu já tive contato, eles não têm uma necessidade tão grande de esconder os pilares, seja na parte interna ou seja na parte externa. Exemplo, o centro de convenções aqui de Juazeiro, Crato, os pilares eles ficam à mostra na parte interna. Já o auditório do IFCE lá de Campina Grande, por exemplo, que eu conheço, os pilares eles ficam sacados para fora e não para dentro. Para dentro é liso e fica para fora, fazendo parte da composição volumétrica, entendeu? Então isso vai de uma opção do arquiteto, sua opção, entendeu? Eliara, tá ouvindo? Cortou agora, né? Ou então vai Tô. de uma opção sua. Se você vai botar ela sacando para dentro, os pilares sacando para dentro ou para fora. Se eles vão influenciar na decoração interna ou na ambientação interna ou na volumetria externa. E sobre No as vigas caso, aí, no caso, se você vai colocar uma laje em cima, né, que vai ter uma estrutura, você aproximando os pilares, você já ajuda bastante e vai ter que colocar vigas de concreto em cima, né, para poder suportar o peso das lajes de cima. aham, O vão aí, ele é de quanto, hein? Você já mediu? 23,5. Aqui, nessa parte Vinte e três maior. e meio. 23,5. Pronto. Então, mais ou menos aí de cabeça assim, mais ou menos uma viga de uma altura de 1,20 m a 1,30 m. Que é mais ou menos a que tem lá no centro de convenções. Aí lembrando, você sabe que esse pavimento aí ele é mais alto, né? Porque se é um auditório, Aham. as cadeiras tem patamares Ele e está o aqui no térreo e no primeiro, assim. Que aí dá para ver que entendi. ele é Aí só no tipo segundo 6 é que é o metros. teto dele. Só no segundo que é o teto dele. Isso. Ah, beleza, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí as vigas ficam bem escondidas, tem muito espaço para elas, tá bom? Tá. Pronto. Acho que é só isso, por enquanto. Pronto. Pois Ah, lança os pode me eixos e saber, vai me entendi. mandando no WhatsApp. Não espera a outra aula, não, tá bom? Tá. Que, Carol? Pra gente começar a fazer os lançamentos dos eixos, então. É, Isso mesmo. isso. Pronto. Beleza? Beleza. Show Beleza. de bola, show de bola. Qualquer coisa você fala no WhatsApp, viu? Tá, obrigada. Valeu, gente. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Luana, vamos lá, Luana. Sobrar um tempinho, nada. Luana, vamos lá? Pode entrar aí no link, viu? Ou é pelo WhatsApp mesmo? Ó, faça o seguinte. Tá vendo essa parte que eu circulei aí de vermelho? Nessa parte aí é uma varanda. Essa varanda com pilar mais na frente, esse pilar vai ficar influenciando a fachada verticalmente. Então é sempre interessante, mesmo que seja pouco, mesmo que seja 80 centímetros, 90, recuar o pilar da varanda para que os elementos na fachada fiquem mais horizontais do que verticais. É tipo, não sei se você conhece os prédios daqui, é aquele prédio Timbaúbas e comparar com os prédios mais novos, que todos têm varanda praticamente, entendeu? Então você olha para o Timbaúbas, é como se fosse assim uma fachada vertical e os outros uma fachada mais horizontal, que é bem mais agradável visualmente. Oi, Luana, boa noite.
noite, Paula. Vai apresentar aí? Vou. Beleza. Pode colocar aí, viu? Tá bom. Apareceu? Sim, estou vendo aqui. Pode começar. Pronto. Assim, Tamila, eu já tinha te mandado, né, na semana passada, aí Tamila te mandou de novo, mas ainda ficou umas dúvidas na minha mente. Pois Em vamos ver questão agora. dos eixos. Eu Certo. tentei deixar de uma forma bem harmônica, porque quando eu tentava usar aqueles eixos, eu sentia que alguns pilares ficavam em alguns lugares assim, que visualmente não seriam tão legais. E isso é Aí normal. é normal, né? Você não vai obedecer os eixos religiosamente, não. Isso aí é uma forma de você padronizar o lançamento para tirar inicialmente aquela dúvida. Ah, será que aqui é um bom lugar para um pilar? Esse método dos eixos vai ajudar você a dar o pontapé inicial. Depois, aí você, com a autoridade de proprietária do projeto, né, ou seja, de arquiteta, você vai ver, não, esse pilar aqui, nesse local, vai estar atrapalhando a ambientação interna ou uma volumetria externa. Eu vou afastar ele um pouquinho para cá. Então, você pode, do cruzamento dos eixos, afastar 1,5 m, 2 metros, isso dependendo da sua necessidade, entendeu? Certo, tô entendendo. Aí eu queria fazer o lançamento aqui com o senhor para tirar umas dúvidas em questão. Certo? Beleza. Deixa eu só abrir aqui uma planta para retomar a nomenclatura dos eixos. Eu coloquei lá no grupo, muita gente estava com dúvidas sobre os tipos de eixos, se era para diferenciar ele na planta, coisa lá. Não precisa. Esse nome que eu dou para os eixos, tipo eixo de simetria, eixo periférico, eixo em paredes que se repetem e eixos complementares, é só um nome que eu dou para que você lembre quais são os critérios de lançamento do eixo. Então, uma simetria. O que é a simetria? No local em que divide um apartamento do outro, é um local interessante para botar um eixo. Não quer dizer que em todos você tem que botar, mas é interessante para colocar. Aqui, é? Isso. Por exemplo, aí é um eixo bem interessante. Mesmo sendo que o local onde você colocou esses outros pilares aí, que no caso foi na parede que divide a sala, né? Da sala para a cozinha ali, também são paredes que se repetem, se enquadra no outro eixo de baixo, paredes que se repetem, entendeu? Onde você colocou os pilares aí, ó. Entendi. Então, assim, não está errado do jeito que você fez, e se você tivesse colocado no meio ali da periferia, também não estaria errado. Lembrando, a Pronto. concepção ela pode ser diferente. Você vai pegar a mesma planta, dois profissionais fazerem a concepção, dá uma diferençazinha. O importante é que ele tenha critério para lançamento. Era essa a minha dúvida. Porque eu estava olhando a questão dessas paredes que se repetem, no meu projeto tem muito, né? Ó. No caso aqui também teria, né? Ó. Isso. Então, aí você fica à vontade, você tem mais possibilidades, porque a sua planta, ela não é. Você está fazendo certo, viu, Lana? Porque é um negócio popular, não é isso? Aham. Então, Sim. você está fazendo ambientes pequenos e alinhados. Isso reduz o custo de construção. Consequentemente, vai baratear ali a aquisição ou a disponibilização dessa unidade para uma pessoa de baixa renda. Aí, Paulo, né, esses pilares aqui, eles estão bem próximos, não é? Tá Aqui sim. eu poderia diminuir o tamanho do pilar? Não, na verdade, você não vai olhar agora o tamanho do pilar para mudar agora, certo? Porque você não lançou ainda os eixos horizontais, ou lançou? Não. Pronto. Então, você precisa primeiro lançar os eixos, verificar os locais onde estão esses cruzamentos. Então, por exemplo, quando você lançar, você vai ver que esse pilar aí, de veras, está muito próximo. Você pode ou afastar ele ou reduzir o tamanho. Isso vai depender de onde o outro eixo vai passar.
Então, quando os pilares ficam muito próximos assim, ou você afasta ele para diminuir, distribuir o vão, ou você vai diminuir o tamanho dele. Isso depende da possibilidade que o arquiteto tem, né? O arquiteto vai achar mais interessante diminuir a influência do pilar ou afastar ele para um outro ambiente, entendeu? Porque no meu caso, eu acho que eu diminuiria, porque é porque eu também não entendo muito bem de estrutura, porque eu sempre penso que se eu afastar esse, eu vou ter que afastar esses aqui também. Pronto, deixa eu só tirar uma coisa da tua cabeça. Você está pensando então que toda viga teria que encontrar. Se houver uma viga lá dos outros pilares da direita, eles têm que chegar. Essa viga ela tem que passar em cima de outros pilares aqui na esquerda. Não necessariamente. Você pode sim afastar esse pilar e os outros ficarem alinhados lá atrás. Você está dando uma solução para um deles. Não precisa você mudar tudo, não. Tá bom? Então, assim, não estou dizendo que essa é a solução que você precisa agora, mas você poderia sim mudar a posição desse pilar sem se preocupar com os outros, não. Tá bom? Certo. E uma Aí, coisa que eu estava falando agora há pouco também, acho que até você ouviu um pouquinho, ali na frente, ó, dá para ver que os pilares você colocou todos bem na fachada, né? Embaixo. No caso, aí na imagem aí que você está mostrando embaixo. aham, Às vezes esses pilares eles vão dar uma influência na arquitetura, na volumetria, que não é muito desejada. Isso eu já estou entrando no aspecto visual, não estrutura, né? Então é bem comum a gente dar um recuo, mesmo que pequeno, desses pilares da fachada, para deixar as varandas realmente como varandas, como balanços pequenininhos, mas balanços. Isso ajuda muito na volumetria do prédio, entendeu? Não prejudica. Então, mas por aí exemplo, se você eu pegar isso movendo daí e a jogar no Revit, se você pegar isso aí e jogar no Revit e formular ali os 20 pavimentos para dar uma fachada, você vai ver que os pilares recuados, eles têm uma influência bem menor. A fachada fica bem menos poluída, fica mais horizontal. Como é? Aí, no caso, eu poderia mover esses pilares para cá, para dentro do quarto. Isso, exatamente. Ou então para fora do quarto ainda, mas dentro da varanda. E aí o restantezinho de alvenaria que você ia colocar seria enchimento. Assim. Para que isso? Lá no térreo, você teria a possibilidade de fazer uma estruturazinha em balanço, por exemplo. Ficaria bem mais agradável, uma sombra, antes de entrar no térreo, ao invés de a porta do térreo tá no sol, tá entendendo? Sim, tô entendendo, verdade. Deixa eu ver aqui outra questão que eu queria. Sim, aqui nessa caixa de elevador e escada eu ainda não loquei direitinho. Pronto, eu estou falando pro pessoal, eu até esqueci de colocar no grupo. Não se preocupar agora, só se realmente já tiver avançado. Primeiro faz o lançamento dos eixos do prédio, depois a gente se preocupa na caixa de escada. Por quê? Porque a caixa de escada e elevadores têm considerações diferentes, que geralmente a gente utiliza pilares de seções diferentes também. Ou são pilares parede, que a gente chama, que eu vou explicar isso até numa aula conjunta para todo mundo, ou a gente usa pilares em L, tá bom? Então, se você já estiver mexendo nisso, você já resolveu todo o resto, já está mexendo nisso, beleza, vamos trabalhar. Mas para AV1, foca só no prédio, os pilares Pronto, gerais do prédio, tá entendendo? está ótimo. Eu acho que era só isso mesmo, professor. Pois Esclareceu muita pronto. coisa. Lança os horizontais, você lançou aí só a vertical. Lança os horizontais e, por exemplo, ó, se eu estou dizendo para você livrar as varandas, né? Então, coloca um eixo nessa parede que está dividindo a sala da varanda. Coloca um eixo aí. A A sala da sala, varanda. essa daí. Aqui. Bota aí. Isso. Bota aí um eixo aí. E agora dá uma observada de longe, ó. Onde é que eles estão se cruzando? Não, de longe não tão longe. Olha onde é que eles estão se cruzando. Eles estão se cruzando lá onde você já tinha colocado aquele pilar, quando eu estava conversando sobre o recuo.
E ali, ó, nesse outro quarto, ele está já dentro do quarto. Aí você vai analisar, isso é possível para mim? Eu posso fazer um enchimento para esconder um dente? Ou, sendo popular, esse dente não vai atrapalhar em nada, entendeu? É verdade. Um dente dentro de um apartamento pequeno, popular, não é nenhum tipo de problema. Tem muitos colegas teus que estão. Ah, Paulo, mas o dente. Olha, você se preocupa com o dente de um pilar dentro de um prédio, quando o prédio for de médio padrão para cima. Mas de baixo padrão, todos têm. Até apartamento que a gente que está vendo aqui a 800 mil, 1 milhão, você tem os dentes nos quartos. Então, não é assim um prejuízo tão grande, entendeu? É realmente se você tiver um nível bem alto, tipo uma mansão Cariri da vida, um seleto, essas coisas. Tô entendendo. Pronto, professor. Beleza? Beleza. Show de bola, Ana. Qualquer coisa você me fala. Aí quando você tiver lançado os eixos, não precisa esperar a aula não, viu? Pode mandar a mensagem. Se eu não responder na hora que eu estou trabalhando, mas a gente vai avançando dia a dia e não semana a semana, tá bom? Pronto, tá ótimo. Beleza, Obrigada. então. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite também. Pessoal, só mais uma coisa que eu tenho esquecido de falar. Os pilares do elevador e escadas são pilares com geometria diferente, né? Devido à interação dinâmica ali dos elevadores, subindo e descendo, os patamares intermediários das escadas. Então, geralmente, eles têm uma inércia diferente dos outros pilares do prédio. Então, por exemplo, são seções transversais em L ou pilares parede. Então, eu vou explicar isso para vocês um pouco mais na frente. Então, por hora, para essa V1, não precisa se preocupar com os pilares dos elevadores e da escada, tudo bem? Mas se você já tiver produzido todos os outros pilares, aí sim, vamos trabalhar eles. Mas se não, vamos deixar isso para a segunda etapa, tá bom?